Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe menção honrosa no Prêmio Inovare. Inaugurado o fórum na comarca de Piranhas. Lançado o livro sobre os 140 anos do Tribunal de Justiça de Goiás. E em nossos estúdios vamos receber o diretor-geral do TJGO, Wilson Gamboge Júnior. Ele vai falar sobre os trabalhos da diretoria-geral nessa gestão. A sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana já está no ar. Mais um fórum é inaugurado na gestão do presidente Ney Teles de Paula. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Ney Teles de Paula, inaugurou mais um fórum na sua gestão. A obra desta vez foi entregue na cidade de Piranhas. Autoridades políticas também estiveram presentes durante a solenidade de entrega, como o defensor público-geral do Estado, Cleomar Esselim Filho, que representou o governador Marconi Perillo. Durante o evento, o magistrado destacou a importância da obra para a localidade. Pelo contentamento autêntico de advogados, servidores e o povo de um modo geral aqui, só de ver a alegria deles já me contentou muito. Eu estou próximo de terminar o mandato de 2 anos no Tribunal de Justiça. Estou muito contente de ter essa possibilidade de vir aqui na comarca de Piranhas, a região aqui da minha antiga comarca de Caiapora. Com 6.000 metros quadrados de terreno e 995 de área edificada, o valor da obra ultrapassa os R$2.700.000. A construção durou cerca de 307 dias. A inauguração encerra o calendário de obras de 2014, que contou com a reforma de 56 unidades, sendo 32 concluídas até o momento. 4 fóruns foram inaugurados nessa gestão. Nós acreditamos que todo esse investimento em infraestrutura reflete a preocupação do Tribunal de Justiça com a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. A nossa expectativa era de que o primeiro grau pudesse contar não só com essas novas obras, que sem dúvida alguma beneficiam muito a sociedade, mas também fazer com que aquelas obras que estavam necessitando de manutenção, obras do começo dos anos 90 que não tinham sofrido intervenção de reforma ainda, também pudessem ser alcançadas. Isso foi feito com um esforço muito grande da diretoria de obras, da presidência do Tribunal de Justiça, das unidades administrativas, dos servidores de um modo geral. Piranhas está localizada a 325 quilômetros de Goiânia. Com cerca de 12.000 habitantes, a expectativa é que o novo fórum seja sinônimo de benefício para a população, já que as instalações da antiga sede do Judiciário da comarca não atendiam mais às necessidades do povo. Para o diretor do foro, a nova estrutura é tão significativa que nenhuma outra obra pública ganhou tamanho destaque para o município. Hoje nós temos uma estrutura altamente qualificada para receber essas pessoas, nós temos uma estrutura altamente qualificada para receber o nosso servidor, para que ele possa desempenhar a sua função de forma a contento, e estamos muito felizes com toda essa estrutura proporcionada pela administração do Tribunal de Justiça. É mais comunidade, é mais conforto, é mais celeridade, é mais qualidade de serviço e é mais enriquecimento de prédios públicos na cidade. Ainda na inauguração, o presidente do TJGO foi homenageado com o título de cidadão piranhense. O diretor do foro da comarca também foi agraciado com a homenagem. Os títulos foram entregues pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador João Leones Martins. Assessores da Advocacia Geral da União conheceram o serviço de mídia indoor do TJGO. O Tribunal de Goiás é o primeiro do país a desenvolver sistemas para a implantação desse suporte. Idealizado pelo Centro de Comunicação Social do TJGO, o Mídia Indoor tem como objetivo divulgar notícias relacionadas ao Poder Judiciário. As divulgações são feitas por meio de monitores de vídeos em locais estratégicos. Ao contrário dos demais tribunais nacionais, os softwares utilizados no serviço não foram comprados por empresas terceirizadas, e sim desenvolvidos pelas divisões de sistemas de informação e de suporte tecnológico da Diretoria de Informática do próprio TJ. E foi justamente isso que chamou a atenção. Desde que ele foi desenvolvido, o serviço despertou o interesse de outros tribunais e órgãos ligados ao judiciário.
Este mês, representantes da Advocacia Geral da União vieram de Brasília conhecer o projeto. Um sistema que traz leva mais informação para o público da Justiça. E uma coisa que chamou muita atenção da gente foi que esse sistema foi implementado aqui economizando dinheiro público, que é o mais importante, né? Um órgão público precisa pensar nessa questão também. E o pessoal da comunicação criou esse sistema por meio de software livre e nós conhecemos o Bruno no Combrascom, Congresso de Assessoria de Imprensa da Justiça lá em Aracaju. Ficamos muito entusiasmados com a ideia e estamos aqui buscando essa experiência para levar lá para a AGU o sistema de mídia indoor. Além de reforçar a comunicação interna, o Mídia Indoor divulga as decisões, ações e projetos do Tribunal de Justiça. O serviço está em funcionamento desde outubro de 2013. Chegou a hora de esclarecer algumas dúvidas. Dessa vez vamos falar sobre viagens com menores de idade. Está no ar o quadro Fique Atento. Uma criança, ela não pode viajar desacompanhada dos pais com um terceiro sem a autorização desses pais. Então é importante esclarecer que se ambos os pais estão em concordância para que aquela criança viaje com um terceiro, basta que eles dois façam a autorização e não vai ter problema nenhum. Devemos lembrar também que muitas vezes a criança está na companhia de um dos genitores e o outro não está em local, por exemplo, conhecido ou sabido, e aí aquele que detém a posse e guarda da criança não tem como localizar o outro para conseguir essa autorização. Neste caso, onde os pais ou não há concordância ou um dos pais não tem endereço certo, é preciso que se vá até o juizado da infância e juventude para que o juiz supra essa autorização de um dos pais ausentes. Sim, as rodoviárias e aeroportos têm postos do juizado da infância e juventude, às vezes um posto do consulado. É bastante interessante que, com antecedência, os pais ou responsáveis que eles observem as regras, as exigências que se tem para esse tipo de autorização, para não serem surpreendidos na hora de embarcar com essa recusa por falta de algum documento ou de autorização incompleta. Quando esses pais têm uma decisão judicial estabelecendo a guarda compartilhada e o regime que essa guarda e visita será estabelecida, esses pais eles devem observar aquilo que foi decidido judicialmente, seja através de um acordo judicial ou uma decisão judicial que estabeleceu o regime da guarda compartilhada. Não havendo nenhuma decisão judicial, os pais, em consenso, eles podem estabelecer como que será férias, festividades de final de ano que vai vigorar para aquela família. Confira agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje, recebemos o Dr. Wilson Gamboge Júnior, diretor-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, prazer novamente estar com vocês. Bom, vamos fazer um balanço dessa última gestão, principalmente esse ano de 2014, doutor. Uma gestão de muito crescimento para o Tribunal de Justiça aqui de Goiás, né? Verdade, acreditamos que foi um ano excelente para a administração, um ano em que nós conseguimos enxergar grandes saltos administrativos na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nós temos dito, e o presidente tem sempre reafirmado nos compromissos públicos que ele tem, que a administração, desde que assumiu, em fevereiro do ano de 2013, baseou seu plano, sua força administrativa, em duas grandes vertentes. Essas vertentes seriam a priorização do servidor e a questão da infraestrutura. E nós gostamos de destacar que, no caso dos servidores,
Como primeiro ato de gestão, ainda no começo de 2013, o desembargador Ney submeteu ao acordo especial uma proposta de resolução para a criação do auxílio alimentação. Era uma reivindicação histórica de servidores e também de magistrados, benefício que já existia em outros órgãos, e a Corte solicita aquela questão que a presidência apresentou, aprovou de pronto a resolução e desde o início da gestão, servidores e magistrados contam com esse benefício dito auxílio alimentação. Nós temos dito também nessa seara dos servidores e da valorização dos recursos humanos que a presidência do Tribunal de Justiça, por meio de um decreto judiciário, ainda no ano passado, permitiu a concessão de bolsas de estudo para graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Veja que essas bolsas variam entre R$ 280 e R$ 1.500 para o caso de doutorado e já beneficiam hoje mais de 400 servidores. Tivemos também a questão da data base, né, doutor? Bem lembrado, no ano passado, com um esforço enorme da administração, se conseguiu a concessão da database dentro do valor da inflação medida aqui para o estado de Goiás. Nós bem sabemos que não era a pretensão dos servidores que alegam perdas salariais superiores à própria database, mas aquilo que era possível, aquilo que estava dentro das previsões orçamentárias, dentro do 10º que nos é devido pelo Estado, o Tribunal de Justiça cumpriu com esse compromisso legal e concedeu a database dentro da inflação medida no período. Agora, em relação à questão de infraestrutura, o que chamou bastante atenção foi a questão das inaugurações, tanto de reformas de fóruns, tanto de novos fóruns também, né? Como é que foi esse trabalho e foi satisfatório? Fecharam essa gestão satisfeito com o que foi definido e o que foi conquistado também, principalmente? Sim. Nós tivemos um índice de sucesso na realização das obras bastante significativo. É evidente que a gente não conseguiu fazer tudo que pretendíamos. Por exemplo, o estacionamento verticalizado aqui em Goiânia não foi possível por entraves burocráticos, não só da própria licitação, mas situações específicas junto à Prefeitura de Goiânia, algumas dificuldades com relação ao projeto. Agora, nessa questão da infraestrutura, nós destacamos sempre a questão das reformas. Nós tínhamos diversas comarcas que foram inauguradas no final dos anos 90 e que não tinham sido objeto ainda de intervenção para reformas. Essas comarcas foram, de um modo geral, alcançadas. Nós trabalhamos em mais de 50 obras. Já estão concluídas quase 30 dessas 50 obras iniciadas. Temos reformas de grande porte, como por exemplo a comarca de Anápolis foi reformada e a inauguração da reforma deve acontecer agora na segunda semana de janeiro. Temos também as comarcas de Rio Verde, Jataí, Lusiânia, cuja reforma está em curso, e algumas ampliações também. Forante as reformas, temos também as construções das últimas obras, não é? Estamos inaugurando nessa semana a obra de Piranhas, ainda para ser inaugurado no início do exercício a obra de Santa Cruz, também temos Varjão para o começo do ano, temos também Itajá no começo do ano e temos, enfim, em curso a maior obra pública de edificação hoje no estado em andamento, que é o Foro Cível, cuja a entrega da reforma está prevista ainda para agosto de 2016. Doutor Wilson, qual foi o maior desafio dessa gestão? Eu diria que o desafio é sempre a questão das contratações. Dotar as comarcas, as unidades judiciárias de mobiliário, de equipamentos de informática, de material de consumo. A administração tem severas dificuldades para contratar. A lei de licitações, todos sabem, ela gera alguns entraves burocráticos próprios da administração pública, mas que por vezes frustram as expectativas dos administradores, dada ao tempo necessário para a realização de alguns procedimentos. Esse é o grande desafio. Mas que houve sucesso da administração na superação desses desafios. E nessa questão de infraestrutura, do apoio administrativo que é necessário que a administração entregue lá na ponta para quem está na área fim, para quem presta a jurisdição, nós temos destacado algumas contratações de importância ímpar para o Tribunal de Justiça. Por exemplo, a contratação de segurança em todas as comarcas do estado. O Tribunal de Justiça tem hoje um dos maiores contratos de segurança patrimonial e pessoal vigente no estado de Goiás. São mais de 19 milhões de reais por ano, quase 400 profissionais da área de segurança
postados em todas as comarcas do estado de Goiás. Seja em comarca de entrância inicial, intermediário ou mesmo na Grande Goiânia, nós temos hoje um posto de vigilância armado ou desarmado em todas as unidades judiciárias. Eu vejo isso como um grande avanço. Certo. Só para finalizar, o senhor acha então que essa gestão vai deixar um bom legado aí para o Tribunal de Justiça aqui do nosso estado? Acredito que sim. Grandes legados foram deixados nesses 2 anos. A contratação da segurança, a contratação da manutenção a partir de comarcas polo de material de informática, que é o chamado DI Atende, o auxílio alimentação, a concessão de bolsas de estudo para servidores e a reforma das comarcas que viviam em situação precária. Nos últimos 8, 9, 10, 12 anos, houve um grande salto nesse quesito, sim, e nós acreditamos que, dentro das possibilidades, dentro das limitações que tínhamos, nós tivemos um bom sucesso nesses 2 anos de gestão. Que ótimo, doutor Wilson Gamboge, obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho nesses 2 anos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E a seguir, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe menção honrosa no Prêmio Inovare. Voltamos já. Livro sobre os 140 anos do TJGO é lançado em Goiânia. Acompanhe. O livro que retrata a história do Poder Judiciário goiano foi lançado pelo escritor Geraldo Coelho Vaz. A publicação traz um registro da palestra ministrada por ele durante as celebrações dos 140 anos do TJGO, comemoradas na cidade de Goiás. Já tinha uma obra já publicada em 1998, salvo engano, que já tem 16 anos. Até a pedido do então presidente do tribunal daquela época, desembargador Lafayette Silveira, e aí então eu fiz um trabalho para fazer uma palestra, que foi exatamente a abertura dos 140 anos, lá na cidade de Goiás, e como a palestra era bem grande, eu resumi o máximo, para não ficar muito pesado. E aí então, hoje nós estamos lançando aqui o livro, que é toda a palestra e ainda com diversos dados a respeito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O evento foi organizado pelo Tribunal de Justiça e contou com a presença de escritores, magistrados, diretores e servidores do Judiciário goiano. Eu acho que o tribunal, com esse evento, marca mais um ponto, né, nesses eventos comemorativos. É uma grande alegria estar participando, acho que é de grande importância. Cumprimento o doutor Geraldo, né, pela iniciativa e, mais uma vez, agradeço também ao presidente por ter presidido aquela comissão da qual nós temos hoje o livro de Memórias Históricas do Poder sobre o Poder Judiciário Goiano. 1.800 exemplares da obra vão ser distribuídos gratuitamente para todas as comarcas do estado. O presidente do Tribunal de Justiça, Ney Teles de Paula, destacou a importância desse trabalho. O Tribunal de Goiás é um dos mais modernos, dentre os de médio porte, e nós temos muito que comemorar. Foi um simbolismo há 140 anos, nada impede que uma próxima administração, se o quiser, poderá comemorar 141, 142 e assim por diante, mas os 140, esse número redondo, é que me diz, é como se fosse cabalístico, no bom sentido, foi vamos fazer. Confira agora a lista de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário nos próximos dias. Denival Francisco da Silva, dia 28, comarca de Goiânia. Hamilton Gomes Carneiro, dia 29, comarca de Aparecida de Goiânia. Marcelo Fleury Curado Dias, dia 29, comarca de Goiânia. Aline Vieira Tomás, dia 31, comarca de Anápolis. Fábio Vinícius Gorni Bosato, dia 31, comarca de Mineiros. Itanei Francisco Campos, dia 31, desembargador. Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, dia 2, comarca de Caldas Novas. Sandra Regina Teodoro Reis, também dia 2, desembargadora. Tribunal de Justiça de Goiás assina termo de cooperação técnica com Unimed. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Ney Teles de Paula, assinou o termo de cooperação técnica entre o TJGO e a Unimed Goiânia.
O acordo permite a instalação de mais um centro judiciário de conflito e cidadania na capital. A unidade vai realizar audiências concentradas de conciliação processual e pré-processual, estimulando a prevenção e solução de litígios. Decisões importantes foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Confira. Faculdade terá de indenizar bolsista do ProUni por negativação por inadimplência. A Fundação Educacional de Anicuns terá de indenizar em R$10 mil por danos morais uma aluna por ter negativado o nome dela junto ao Serasa. A ação se deu devido à inadimplência de mensalidades. A cobrança das mensalidades foi considerada irregular porque ela é bolsista do programa Universidade para Todos, o ProUni. A decisão monocrática é do juiz substituto em segundo grau, Roberto Horácio Rezende, que manteve sentença do juízo da Vara da Fazenda Pública e Segunda Civil de Anicuns. Padrasto é condenado a 14 anos de reclusão por estuprar enteada. A seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás condenou um homem a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável. Segundo a denúncia, ele abusou sexualmente da enteada de apenas 7 anos. O colegiado, por maioria de votos, seguiu o relatório do desembargador Nicomedes Borges. Prefeitura de Barro Alto terá de ressarcir a empresa que pagou indenização à vítima de acidente. Por causa de acidente ocorrido em 30 de julho de 1986 entre um caminhão da Prefeitura de Barro Alto e um ônibus da Aviação Araguarina, a empresa de transporte rodoviário tinha sido condenada a pagar indenização no valor de R$ 96.593 por danos causados a Francisco Vieira de Souza, vítima do acidente. Inconformada com a decisão, a Aviação Araguarina interpôs a ação de ressarcimento de danos, alegando a culpa do motorista do caminhão, Armando Araújo, e do município de Barro Alto. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe pela primeira vez uma menção honrosa no Prêmio Inovari. O evento aconteceu em Brasília. Confira. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu uma menção honrosa pela prática mediação familiar no 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O projeto teve parceria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Com o tema Eficácia e Ressignação dos Vínculos Familiares, o trabalho foi inscrito na categoria Tribunal e concorreu à 11ª edição do Prêmio Inovari. Os envolvidos no projeto falaram sobre a importância da conciliação como ferramenta de solução de conflitos com métodos extrajudiciais. A ideia é que as famílias conversem sobre isso, né? Que os ex-cônjuges conversem sobre isso, sobre o problema que eles estão vivendo e que eles encontrem formas de resolver, alternativas para resolver, para que principalmente os filhos sejam beneficiados com isso. A expectativa é estreitar ainda mais os laços com o Tribunal de Justiça, né? No sentido de a gente levar a efetividade da justiça a todas as pessoas que necessitam. A universidade, através da produção de conhecimento, com parceria com o Tribunal de Justiça, vem levar essa efetividade plena aos goianos, né? E também sendo um exemplo para todo o Brasil. Para o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO, o juiz Paulo César Alves das Neves, a prática do Tribunal Goiano busca cumprir a missão do Conselho Nacional de Justiça. A gente entende que mesmo que o casal não volte a viver juntos, que não haja conciliação, a ideia é restabelecer o diálogo para que eles possam criar melhor os filhos, para que eles possam ter uma convivência pacífica e possam dar um novo rumo à vida deles. Criado em 2004, o Inovari é uma das premiações mais respeitadas da justiça brasileira. O objetivo principal é identificar, premiar e disseminar iniciativas inovadoras. Essa é a primeira vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi indicado ao prêmio. A cerimônia de entrega da premiação foi realizada no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foram inscritos 367 projetos com 3 finalistas em cada categoria. Dos 51 inscritos na categoria Tribunal, o projeto premiado foi a prática Unidade Avançada de Atendimento do Rio Grande do Sul, onde juízes e servidores da Justiça Federal se deslocam periodicamente para varas com o objetivo de realizar atendimentos e audiências. Também concorreu à prática Cidadania Indígena de Roraima, que promoveu a inclusão social dos povos indígenas mediante a documentação básica.
Para o magistrado, ser finalista de uma premiação tão importante já significa aperfeiçoamento. A importância dessa inédita indicação é que eles reconheceram que uma prática desenvolvida pelo Movimento da Conciliação, em parceria com a Católica, com a PUC de Goiás, foi uma prática muito importante no atendimento aos casos familiares para a solução mediante mediação. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Um feliz ano novo a todos e a gente se vê no próximo programa.